Queridos, eu convido vocês para um momento de oração inicial. Assim como nós estamos, gostaria de convidar você para procurar conectar o seu coração em Deus nesse momento, se conectar nisso que nós estamos aqui para fazer, para louvar a Deus, também para receber a palavra dele nas nossas vidas, para sermos terreno, sermos solo onde essa semente do Evangelho é lançada e de que nós possamos ser aquele solo produtivo, fértil, onde a semente lançada lança suas raízes e ela cresce e frutifica. Às vezes as nossas distrações, as nossas ansiedades e preocupações e a nossa conexão com outras coisas nos tornam o solo rochoso ou talvez aquele chão duro na beira do caminho ou o solo que era tomado de espinhos. Vamos orar e vamos conectar nosso coração, nossa mente naquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas aqui nessa manhã. Oramos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque a Tua presença é uma promessa quando nos reunimos em Teu nome. O Senhor Jesus nos prometeu que quando 2 ou 3 se reúnem em Seu nome, Ele se faz presente. E por isso nós acreditamos e cremos, confessamos de coração de que Tu estás aqui, de que Tu desejas nos abençoar, de que o Senhor deseja realizar a Sua obra das nossas vidas, dos nossos corações. E por isso nós pedimos, ó Deus, envia o Teu Santo Espírito sobre nós, para que a obra seja feita nas nossas vidas, para que nós Te conheçamos como nosso Senhor, nosso Salvador, para que nós possamos viver a nossa vida dedicado a Ti. Que em nome de Jesus, também o Senhor perdoe os nossos pecados, limpe o nosso coração. Que em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós e nós Te agradecemos porque a cada manhã a Tua compaixão, as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Muito obrigado por isso. Limpa-nos e que os nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração esteja aberto e de que o Senhor abra o que o apóstolo Paulo chamou lá em Efésios de olhos do coração, para compreendermos a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós Te louvamos por esse momento de culto, Te agradecemos por esse tempo de louvor, que podemos engrandecer e louvar o Teu nome, Senhor. Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de toda honra, de toda glória, por isso colocamos esse momento de pregação, de mensagem em Tuas mãos. Usa-me, Senhor, e fala com cada um de nós, que possamos sair daqui diferentes de como entramos e praticando a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Domingo passado foi domingo de Páscoa. Nós celebramos a ressurreição de Cristo. E o Daniel pregou sobre 1 Coríntios 15, que fala que se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. E diante disso, pensando sobre a palavra ressurreição, quando eu leio essa palavra ou quando eu escuto, eu logo percebo que a nossa vida aqui não é o fim de tudo. Na realidade, é apenas uma vírgula do que há de vir. Já parou para pensar nisso? De que a nossa vida aqui é apenas uma vírgula do que há de vir? De que quando a nossa vida aqui se acabar, ela não será o fim? É interessante pensar que há um anseio muito grande por parte dos seres humanos em desvendar sobre o que há depois.
E o que me chama a atenção é justamente que a teologia cristã afirma que o nosso fim nessa vida, na realidade, não é o fim. Nossa vida aqui não se limita a esse tempo. Fomos criados por Deus não para morrermos, mas para vivermos para sempre. Num corpo incorruptível, sem pecado, sem o mal. Isso significa sem morte, sem choro, sem sofrimentos, sem doenças, sem perdas. Já imaginou como seria? Viver em plenitude de vida. Interessante também é perceber o plano de Deus no meio disso tudo. Há um tempo atrás, Josiel e eu fomos no enterro de um pai de um colega nosso, que é pastor. E no sepultamento, esse nosso colega diz assim: não fomos criados para a morte. E por isso que ela causa dor, sofrimento, angústia. O propósito original de Deus é que nós tenhamos vida, e vida com abundância. E que o seu reino aqui não terá fim. O seu reino é eterno. Sem fim, eterno, sem sofrimento. São palavras que nós não conseguimos entender a sua grandeza. É demais para nós. E o plano de Deus para o ser humano continuou de pé, mesmo diante do pecado que entrou no mundo. A redenção de todas as coisas estava no plano de Deus. Então, a realidade da ressurreição é essencial para entendermos o propósito dele. E um desses propósitos é restaurar todas as coisas. Quero convidar a lermos um texto bíblico que fala sobre isso, que é Apocalipse 21, 1-8. A Nova Jerusalém. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Nos cultos passados, nós ouvimos sobre quem Jesus é. E quem ele é? Ele mesmo responde: ele é o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E Ômega é a última. É como se fosse o nosso A e o nosso Z. Isso significa que ele é o início e o fim de tudo. O que isso representa? Que por meio dele, todas as coisas foram criadas. Ele é o mantenedor dos cosmos, mantenedor da vida. E através dele, todas as coisas se sustentam. Tudo culmina nele.
e Ele governa com soberania sobre todas as coisas. Além disso, Jesus é muito mais. Se a gente fosse falar realmente sobre quem Jesus é, eu acho que a gente deveria pregar todo ano sobre isso. Ele é o justificador, o redentor, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro, justo, santo, vitorioso, poderoso, Deus forte, Deus Filho, Filho do homem, Rei, sacerdote, Salvador e Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande eu sou, o Logos, o Verbo encarnado, que foi morto, mas ressuscitado. Seu nome está acima de todo nome. Toda língua confessará seu nome e todo joelho se dobrará perante ele. Ele é a chave hermenêutica de interpretação da Bíblia. Ele é o centro de tudo. Nada do que foi feito se fez sem o intermédio dele. Ele é a vida, ele é o amor, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, a videira verdadeira, a porta das ovelhas, o bom pastor, o caminho, a verdade, o ungido de Deus, o Messias, o profeta, o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o que esmaga a cabeça da serpente, o que manda o mar se acalmar, o que faz paralítico andar, cego ver e pessoas reviverem, faz milagres. Rabi, mestre, fiel, 100% Deus, 100% homem. Ele é a ponte, o juiz que se faz réu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como ele faz isso? Ele, a si mesmo, se humilha, tomando a forma de servo, se torna humano, através de um nascimento milagroso. Por isso, sem pecado. Anda em nosso meio, cura, prega, derrama amor, justiça. Ele se entrega à morte como ovelha ao matadouro. E tudo o que ele é levado à morte. O Verbo encarnado morre. O Logos, o sustentador. Não é à toa que em Mateus 27, 45 a 54, relatando a morte de Cristo, diz que quando ele morre, há caos. Os mortos se levantam. Há escuridão. O véu do templo se rompe. A terra treme, porque verdadeiramente ele é. E com isso, toda a esperança dos discípulos dele morre. Eles voltam a fazer o que faziam, pois tudo o que eles acreditavam que Jesus era, morreu. Mas ele desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Então, a ressurreição é a primícia de como será todas as coisas. Tudo será renovado. Na cruz, morte e ressurreição, ele nos dá a vida eterna e relacionamento de volta com Deus. Ele, o Verbo eterno. E qual a implicação prática disso tudo? Que o autor da vida, o eu sou, se faz presente em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Ou seja, você é o portador da mensagem que traz esperança ao mais perdido coração. Você é o embaixador de Cristo, sacerdote do Senhor, que vive na presença do Rei. Se nós somos isso diante de Cristo, como é que eu e você conseguimos sair daqui sem que nada mude em nossa vida? Como é que nós conseguimos guardar quem Ele é
somente para nós, sem demonstrar isso ao mundo? Como podemos deixar isso amornar dentro de nós? Como que isso não gera movimento dentro do nosso coração, das nossas entranhas? Como podemos deixar tudo como está? Estagnado, parado, esperando uma palavra de vida? Ontem, quando eu e José conversávamos sobre isso, a gente ficou se olhando e pensando, isso é profundo demais. E será que nós temos cumprido a palavra de Cristo? Será que nós temos anunciado isso ou só deixado guardado isso para nós? E eu falei para ele que às vezes parece que eu sou como aqueles fariseus sentados no templo, só pregando para aqueles que estão ali. Isso mexe comigo também. E aí talvez você vai dizer assim, mas anunciar a mensagem de Cristo, isso é tarefa dos pastores, dos missionários. Sabia que somente uma pequena parcela da população cristã mundial é pastor e missionário? Se essa missão for realizada somente por essa pequena parcela, como é que isso vai ser anunciado para todo mundo? Essa tarefa é de todos nós, é sua, é minha. Como nós podemos deixar o órfão, a viúva? Como podemos deixar o desânimo, as nossas fraquezas, nos desfalecer a fé? É por isso que Paulo diz, não desanimemos, não vamos desanimar. Porque, embora no exterior estamos a nos desgastar, nosso interior é renovado. Cristo está conosco e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Cristo está conosco. Ele nos ajuda na nossa limitação física, para que a gente consiga se alegrar nas fraquezas e servir a Ele, realizando essa obra que Ele nos pede. E quando eu penso que sou fraco, forte eu sou, porque Ele é o Verbo eterno. Essa mensagem, ela faz o nosso coração tremer. Todas essas mensagens que a gente vem ouvindo no mês de abril, ela mexe muito conosco. Ela arrebenta as cadeias que nos prendem a nós mesmos. Ela rasga o véu que cobre o nosso rosto para perceber a sua obra. Ela destrói a soberba humana. Por quê? Quem somos nós sem Jesus? Por isso, vamos caminhar, vamos adiante. E se não pudermos caminhar, então que a gente se rasteje no chão. Mas nós não podemos parar de vivenciar essa mensagem que traz renovação e esperança. Você entende a oportunidade e responsabilidade que você tem diante da mensagem da cruz? Diante da esperança da ressurreição? Ei, você tem como rei aquele que irá renovar todas as coisas, que nos prometeu vida eterna. E antes, eu falei que ele governa com soberania sobre todas as coisas. E quem tem governado a sua vida? Quem é o soberano sobre as decisões da sua vida? Vivermos nossa vida sob a realidade da ressurreição de Cristo, de que Ele é o Verbo eterno, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, implica em viver de maneira a ter esperança, a não temer e deixar que Ele reine e governe com soberania sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele é. Por isso, posso confiar, posso ter esperança na minha vida.
nas incertezas, nas inconstâncias. Ele é uma torre forte em quem nós podemos nos apegar. Pedro, um discípulo de Jesus, andou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para as coisas ao seu redor, olhar para aquela imensidão do mar, ele começou a duvidar e ele começou a afundar. Então, ele pega na mão de Jesus. E ele não afunda. Assim também na nossa vida nós temos muitos problemas. Nós passamos por muitas coisas que nos tiram do chão, que nos desequilibram. Mas a gente pode aprender com Pedro. Quando nós estivermos afundando, quando nós estivermos duvidando, sem esperança, que a gente possa pegar na mão de Cristo. Porque é Ele que nos sustenta. Sabendo que Ele é a nossa esperança e que nós não estamos sozinhos. Jesus disse no texto que lemos: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Que maravilha isso! Glórias a Deus por isso. A gente pode se alegrar e ter esperança, porque Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. E Ele voltará. Às vezes, nós nos esquecemos dessa realidade. E pode parecer que não irá se cumprir. Afinal, já passou tanto tempo, né? Mas vai se cumprir. Porque Deus é o grande eu sou. E isso significa que Ele cumpre as suas promessas. Ele vai voltar e restabelecer todas as coisas. Colocar ordem no caos. Nova criação, novos céus e nova terra. Que incrível! Toda a criação será restaurada, pois suas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Versículo 5. Isso, na realidade, é um bálsamo para os nossos corações. Ele cumpre o que promete. Ele derramou o seu Espírito em nós. Ele derramou a sua graça em nós. E Ele diz que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele perdoa as nossas falhas como igreja. Ele perdoa a nossa falta de fé. Ele perdoa nossas transgressões, nossa falta de esperança. Ele derrama em nós a sua graça e a sua misericórdia. Ele nos indica de como será a nossa vida depois da ressurreição, dos nossos corpos transformados. E é através do Espírito Santo de Deus que nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Jesus é quem nos perdoa os pecados. Jesus é quem nos justifica diante do Pai. Quem somos nós? Pobres pecadores. Mas Ele nos ama. E Ele faz a vontade do Pai, renovando toda a criação. Você tem dúvida ainda de quem você serve? De quem Ele é? Jesus é o Verbo eterno. Por isso, nós podemos viver sem medo, com a esperança de que Ele voltará e tudo será restaurado. Sabendo que a nossa vida aqui não é sem propósito. Ele nos ama e se importa conosco e nos dá todos os dias a oportunidade e a graça de vivermos com Ele, de servirmos a Ele através dos outros, de anunciar essa mensagem que é única e verdadeira, de que Jesus é o Senhor, soberano e Salvador. Pregue isso, viva isso, não tenha medo, é Cristo que nos dá esperança. E é Ele que nos fortalece e nos capacita para que a gente possa viver essa realidade todos os dias da nossa vida, onde quer que a gente esteja. Vamos confiar nele. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa palavra.
Como é profundo, Senhor, pensar e refletir sobre quem Tu és. Tu és o grande eu sou. Teus atributos são imensuráveis. Por isso nós Te engrandecemos e Te glorificamos, sabendo de que nós não somos nada diante de Ti, mas ainda assim Tu nos ama profundamente e Tu nos quer perto de Ti. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo que Tu fizeste na cruz, pela ressurreição que Tu nos proporciona. Que nós possamos sempre estar com a esperança renovada dentro de nós, sabendo que Tu vai voltar e que vai restaurar todas as coisas. Te agradecemos profundamente por tudo que Tu és. E nos ajude a pregarmos, a anunciarmos isso para as outras pessoas. A termos coragem, Senhor. Envia o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, nos encorajando, nos dando esperança e nos fortalecendo. Em Teu nome que nós oramos. Amém.